Boa tarde a todos. Hoje eu trouxe um tema para reflexão. Você escuta para responder ou para compreender? Como é que é? Muitas vezes a gente escuta para responder no ato, né? Responder no ato. Escuto para compreender. Meu objetivo é observar o que partilhamos, né? O que vivemos, o que dividimos com as outras pessoas. Aí a gente capta as nuances, né? Na profundidade do que a outra pessoa deseja expressar. Aí a gente oferece uma resposta que ressoe com a intenção. E muitas vezes acontece confusão por conta disso. Muitas vezes acontece confusão por conta disso. Então, nós precisamos, né, refletir antes de responder, entender antes de responder, né? Vamos indo. Então, escutar para compreender ou para responder? É um tema profundo, reflexivo, que nos convida a analisar as nossas relações com a comunicação e com os outros. Então, eu trouxe vários jeitos, né, de a gente entender isso. A superficialidade da escuta comum é um tema. Muitas vezes, quando ouvimos alguém falar com a gente, né, o nosso foco está em preparar uma resposta. Boa tarde a todos, gratidão por estar entrando. Hoje eu trouxe aqui um tema para reflexão. Reflexão dos nossos próprios atos, tá? Então vamos lá. Muitas vezes, quando ouvimos alguém, né, o nosso foco, ele está em preparar uma resposta na ponta da língua. E essa postura, embora pareça natural, reflete um comportamento de escuta reativa. Um comportamento por detrás, né, de tudo isso. A prioridade, né, deixa de ser o entendimento do que está sendo dito, o entendimento do que o outro está realmente dizendo, e passa a ser a nossa reação e o nosso posicionamento. E muitas vezes, como na maioria das vezes, dá confusão. Por quê? Porque a pessoa fala uma coisa e você entende outra. Ou você não entende e já responde. E aí tá feita a confusão. Não é verdade? Então eu trouxe esse tema para que a gente, né, reflita sobre isso, reflita como você está escutando, como você é como ouvinte, e não só com a boca aberta de responder. Vamos indo. Eu não vim esses dias, gente, porque minha mãe ficou acamada, e aí eu tenho toda a coisa, né, tudo a resolver dentro de casa, e aí sem chance de fazer alguma coisa por aqui, tá? É muito corrido, eu fiz bastante texto, tá? Bastante texto mesmo, isso daí eu fiz, muita reflexão pra gente vir aqui exercitar, né? A nossa mente, abrir, né, o nosso foco de visão aí para as coisas, para o cotidiano da vida, tá bom? Aí tô eu aqui e vamos falar um pouco, né? Então, o que eu quero trazer com isso? Que muitas vezes, quando ouvimos alguém, o nosso foco está em preparar uma resposta imediata. Falou, pum, respondeu, não é verdade? Sem que você tenha um entendimento daquilo que está se passando com a pessoa. Aí essa postura, né, embora pareça natural, que é uma coisa de, né, natural, não é natural, tá? Ela reflete um comportamento, escuta reativa. E esse comportamento, a prioridade, deixa de ser o entendimento do que o outro está realmente dizendo e passa a ser a nossa reação, o nosso posicionamento, que muitas vezes não é legal.
A maioria das vezes, né? Quem aqui é bom ouvinte, não é verdade? Oi, Aparecida. Oi todo mundo. Muita gratidão por vocês estarem aqui comigo, tá? E nesse processo, gente, as palavras podem ser ouvidas, mas o significado e a essência pode ser perdido. E aí tá a confusão. Aí tá o mal entendimento, né? As coisas que a gente poderia esperar, respirar e responder, né? E essa forma de escuta, ela é marcada por ansiedade para falar. Quem não tem ansiedade para falar? Já estamos formulando o que vamos dizer antes mesmo da pessoa terminar o que vai falar. A gente tem isso. Tá? Vamos ser sinceros com nós mesmos. Para quê? Para que a gente busque o entendimento e a cura. O foco em si mesma. A comunicação se torna uma oportunidade para reafirmar ideias próprias, em vez de compreender o outro. E a perda da conexão, falta de empatia e verdadeira sintonia com a fala alheia. A gente não tem isso, não é? Muitas das vezes a gente não tem isso. Então, escutar para compreender é um ato de amor e presença. Escutar a pessoa, escutar, entender o que ela quer dizer. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade em expressar aquilo que quer. Então a gente tem que entender e não atropelar as coisas e já deduzir, já responder e tá feita a confusão. Que mais ou menos é assim que a gente faz. Então, vamos ter, né, esse ato de amor e de presença na vida do outro, sendo o quê? Ouvintes. Escutar para compreender requer um estado de presença genuína. Por quê? Para a gente ouvir, a gente tem que parar e analisar o que a pessoa está falando. Então, requer mesmo um estado de presença para a gente entender o que a pessoa quer. Não se trata apenas de ouvir as palavras, mas de perceber as emoções que vêm com as palavras, as intenções, o significado por detrás das palavras. E essa escuta é um ato de entrega, que demonstra respeito e amor pelo outro. Quais são as características dessa escuta? O silêncio interior, acalmar o seu pensamento, deixar de lado a necessidade de responder imediatamente. Tome um fôlego antes de responder. Eu digo para mim mesma, tá? Isso daqui é uma coisa assim que eu digo para mim mesma. Então, a empatia ativa, coloque-se no lugar do outro, tentando sentir o que ele sente. E a validação do outro, mostrar que a fala dele é importante, criando um espaço seguro para a expressão. E quais são os benefícios da escuta atenta? Escutar para compreender transforma relacionamentos e interações. Essa prática, ela constrói a confiança, porque as pessoas se sentem valorizadas quando percebem que são ouvidas e entendidas com atenção e respeito. Conexão mais profunda. O vínculo se fortalece quando há verdadeira troca. Isso é importante, muito importante. Resoluções mais eficazes. Os conflitos são resolvidos com maior clareza quando as pessoas se sentem compreendidas. É claro, você parou para ouvir e já não foi respondendo, atropelando as coisas. Então isso é uma coisa a ser estudada aqui, refletida, né? Bem refletida. Como desenvolver essa escuta para compreender o outro? Pratique a presença, esteja completamente presente no momento, naquele momento da escuta. Desligue distrações e foque na pessoa à sua frente. Surpreenda sem julgamento. Suspenda o julgamento. Evite tirar conclusões.
enquanto a outra pessoa fala. Apenas ouça, mas ouça de verdade. Faça perguntas esclarecedoras em vez de reagir. Pergunte para entender o ponto de vista do outro. Difícil? Completamente. Mas é um exercício. É um exercício de autocura. Aqui. Sendo, eu estou colocando isso porque a gente faz essas coisas. A gente atropela aquele que vem falar com a gente não entende, já vai respondendo. E tá aí tanta confusão feita, não é verdade? Reflita antes de responder. Permita-se um momento de pausa para organizar seus pensamentos com a informação do outro. E demonstre interesse não verbal. Demonstre que você está ali, mantendo o contato visual. Acene com a cabeça e demonstre engajamento com a sua linguagem corporal. Isso é muito importante para as relações humanas. E a reflexão, Vamos na reflexão aqui. A escuta como ferramenta de transformação. Escutar para compreender é mais do que uma habilidade de comunicação. É um ato de humanidade que nos reconecta com a essência do outro e com a nossa própria. Essa prática ela eleva conversas simples a encontros significativos e transforma os simples o ato de ouvir em uma ponte para o entendimento, a cura e a empatia. E a pergunta que fica: estamos dispostos a silenciar o nosso ego e escutar o coração dos outros e o nosso próprio? Será que a gente é capaz de fazer isso? Então vamos fazer essa jornada, A jornada da escuta. Nós estamos dispostos a silenciar o nosso ego e escutar com o coração? Essa é uma pergunta de provocação à nossa humanidade. E toca em dois aspectos fundamentais: o papel do ego nas relações e a capacidade de escutar com verdadeira empatia. Vamos desdobrar, em nuances tudo isso, para compreender melhor o impacto deste questionamento, tá? Vamos fazer isso. A gente precisa começar a pensar em coisas simples da vida. Às vezes a gente não dá atenção para aquele que amamos, não é verdade? Isso acontece, isso é normal, é natural do ser humano. Mas como nós estamos aqui em jornada de cura, eu achei que seria significativo trazer isso para todos vocês. Para que vocês entendam, e eu também, porque tudo que eu trago, eu também estou aprendendo. Eu também estou no degrau de aprendizagem aqui. Tá? Aprender com vocês, aprender a passar para vocês, aprender muita coisa. Então, o que eu quero com isso tudo? Uma relação que não tenha a relação conflituosa. Que a gente seja mais amável, mais empático, que a gente compreenda o outro. Desculpa, gente. Então, assim, o ego e a escuta. O ego é uma essência. E é a parte de nós que busca se afirmar, proteger e ser reconhecida. E é necessário para a nossa individualidade, com certeza, mas muitas vezes na comunicação torna-se um obstáculo. Quando o ego domina, escutar se transforma em uma disputa por espaço. A fala do outro é vista como uma oportunidade para provar algo ou mostrar a superioridade, respondendo à altura, respondendo falou, respondeu. Eu também tenho essa mania, esse mau hábito, tá? Eu tenho, mas eu quero me curar.
Então eu trouxe aqui para quê? Para que a gente esteja aqui conversando, expondo toda uma trajetória, né, de cura, certo? É isso que eu proponho aqui para vocês, tá? Então vamos lá. O ego é uma ameaça à identidade. Por quê? Opiniões divergentes podem ser encaradas como um ataque, levando à defesa imediata. Quantas vezes aqui alguma pessoa fala uma coisa e você já solta os cascos, não é? Isso é normal, não deveria ser, mas é normal do ser humano fazer uma coisa dessa. São poucas as pessoas que ponderam. Eles vão primeiro pensar para depois responder, certo? E é uma busca por validação. Em vez de compreender, você quer se validar em cima do outro, procurando ser compreendido a todo custo. Então, tudo aquilo que o outro veio falar para você, você já despejou um caminhão de coisa em cima. Então, silenciar o ego exige coragem e humildade. É reconhecer que escutar não diminui quem somos, mas amplia a nossa capacidade de compreender o mundo e as pessoas ao nosso redor. Não é tão mais gostoso viver em harmonia? É claro que é. Eu falo isso para mim mesma, certo? Eu falo para mim mesma. Tem muitos pontos que eu preciso também trabalhar em mim, certo? Então eu trago aqui umas coisas que me fazem pensar, raciocinar, né? Então vamos lá. Escutar com o coração. O poder da empatia. Escutar com o coração significa colocar-se verdadeiramente no lugar do outro, sem preconceito ou julgamento. É permitir que as palavras do outro toquem nossa alma antes de ativar a mente. Difícil? Totalmente. Totalmente. Mas nós somos adultos, inteligentes. A gente tem como, né? Se tem aqui uma solução, então vamos acatar a solução, vamos entender a solução, né? A escuta é caracterizada por presença plena, estar no momento sem distrações, internas ou externas. Você tem que estar escutando a pessoa. Intenção pura, a intenção de ouvir, não para responder, mas para acolher e compreender o que o outro está falando, seja lá o que for. Nem que ele venha com um caminhão de abobrinha. Você escuta, pensa, reflete, entende qual é a situação dele para estar fazendo tudo aquilo e depois responde. Difícil? Totalmente, totalmente. Mas vamos domar a língua, gente. Vamos domar o ego. Eu falo para mim mesma, é isso. Tá? Sensibilidade emocional. Captar o sentimento que acompanha as palavras, mesmo quando não ditas. Às vezes a pessoa está quieta perto de você, você tem que entender o silêncio. Ela não está ali daquele jeito porque ela quer. Às vezes é algum problema que ela está encarando e você não sabe. Então não julgue e não tenha preconceito. Tente entender. Tente entender. Escutar com o coração é um ato de entrega. É permitir que a vulnerabilidade do outro nos alcance e, em troca, oferecer acolhimento e respeito. Então, gente, é isso. Por que temos dificuldade em escutar com o coração? Existem barreiras profundas que dificultam a prática de uma escuta genuína. O medo de perder o controle. Abrir-se ao outro pode trazer incertezas ou desconfortos. Crenças enraizadas. Quando estamos muito presos, às nossas opiniões, não deixamos espaço para o novo. E a falta da prática. Em uma sociedade acelerada como a nossa, a escuta empática é muitas vezes ignorada. E esses desafios nos convidam a questionar
o que nos impede de ouvir o outro com profundidade? Será que é o medo de reconhecer nossas próprias vulnerabilidades em cima daquilo que as outras pessoas estão falando para nós? É tudo um questionamento. Tudo. Questionem a vida de vocês, questionem a postura de vocês e vamos chegar num consenso, né? O impacto da escuta, de escutar com o coração. Quando conseguimos silenciar o nosso ego e escutar com o coração, as relações mudam. As pessoas se sentem vistas, ouvidas, valorizadas. Como é gostoso você conversar com alguém que te responde gostoso, sem estar te azucrinando, não é verdade? É tão bom isso. As pessoas sentem, né, elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas. E a comunicação deixa de ser uma coisa ruim, né? Fica uma coisa boa, fica transformadora, uma conversa genuína. E quais são os benefícios claros disso? A conexão mais profunda com aquela pessoa. Escutar de verdade, criamos laços de confiança. Como é gostoso alguém vir contar alguma coisa pra gente, a gente entender, não é verdade? Responder com conversa, com diálogo, com profundidade do assunto. E não aquele papum que já ofendeu o outro, né? A redução de conflitos. Compreender o outro diminui o mal entendido, com certeza. O disse-me-disse. Porque disse, porque falou, porque isso, porque aquilo. Gente do céu, nós somos seres humanos espertos, inteligentes. Então vamos agir como pessoas inteligentes. E não deixar o ego, aquela língua afiada, vir como faca cortar alguém. Porque tem coisas que a gente fala que a gente pode se arrepender. Porque a palavra, ela vem, ou ela constrói, ou ela destrói. Então vamos fazer com que a nossa palavra construa. Não é verdade? É tão bom isso. Então como nós vamos praticar a escuta do coração? Autoobservação. Esteja atento ao momento em que o ego tenta tomar controle da conversa. É tão feio, não é? Eu acho. Pratique o silêncio interior. Evite interromper ou reagir impulsivamente. Difícil? Claro que é. Claro que é difícil, mas não é impossível para pessoas que estão aqui. Não é verdade? Já sabendo de tanta coisa. Vamos tentar pelo menos. Né? Ter o pavio mais comprido, né? E não tão curtinho. Valide o outro. Reconheça os sentimentos e as palavras do outro, sem a necessidade de concordar ou discordar. É a opinião dele. Você escuta, não dá palpite, não é verdade? Agora, se for a pessoa pedir palpite, né? Pedir uma opinião, não palpite, pedir uma opinião, aí você dê a sua opinião, desde que não vá ofender a pessoa. Porque se você for ofender a pessoa, nem fale. Não fala nada. É melhor. Porque aí de vez um problema que a pessoa veio te trazer, ela vai sair com 2. O problema dela e mais a ofensa. Então, vamos pensar em tudo isso, né? Vamos pensar em tudo isso, a reflexão para um chamado à escuta verdadeira. Silenciar o ego e escutar com o coração. Não é fácil, é claro que não é fácil, mas é libertador. E nós estamos aqui para nos curar e nos libertar. Então, eu tinha que trazer isso para vocês. Isso é um ato de coragem que nos desafia a deixar de lado nossas máscaras e escutar a essência do outro. No fundo, escutar com o coração é escutar a nós mesmos, pois é nessa troca que encontramos nosso reflexo e reconhecemos nossa humanidade. E a pergunta que fica aqui, é uma pergunta, tá? Vocês, como que fala, vão refletir sobre isso e depois eu trago mais coisas. Isso foi só dar uma pincelada, tá?
no assunto que eu vou trazer de novo, tá bom? Eu vou trazer de novo isso daí. Estamos prontos para abrir mão da necessidade de ter razão para alcançar algo maior? Uma conexão autêntica? Será? Então, eu deixo isso no ar, tá? Para que vocês vão lá no cantinho do pensamento e pergunte a si mesmo: vocês estão prontos para abrir mão da necessidade de ter razão para alcançar algo maior? A conexão autêntica. Eu quero ter paz e não ter razão. Já passei dessa fase de ter razão, certo? Já passei. Então, o que eu quero ter é entendimento com as pessoas, entender o jeito, entender o que falam. Porque às vezes a pessoa também tem questionamentos. A pessoa também tem o direito de ter dúvida. Certo? Então, vamos pensar tudo isso, gente. Isso foi o que eu trouxe hoje de tarde. Mais tarde, se Deus quiser, eu consigo entrar. E aí a gente faz vou trazer uma oração mais tarde pra gente rezar, tá bom? Muita gratidão a todos vocês, fiquem com Deus, até mais tarde se Deus quiser, e beijo na alma. Então olha lá, ó, fica a lição de casa, hein? É uma prática isso, na nossa jornada de cura, tá, gente? Isso daí faz parte da jornada de cura, tá? Porque se eu estou melhor, entendendo os outros melhor, tudo ao meu redor fica melhor. Tudo ao meu redor. Não sou a dona da razão, não é verdade? Eu não sou a dona da razão, nem quero ser. Nem quero ser, eu quero ter entendimento sobre as coisas. Então, é isso aí, a pergunta tá feita, tá? Nós estamos, né? A pergunta é: estamos prontos para abrir mão da necessidade de ter razão para alcançar algo... Desculpa, gente. Algo maior? Isso é uma conexão autêntica. Então, fica aí pro cantinho do pensamento, tá? Beijo, mais tarde eu volto com mais coisa, tá? Beijinho, fiquem com Deus, boa tarde, gratidão a todos os corações, todas as mensagens, todos os diamantes, presentinho, gratidão de verdade, tá? Beijo na alma e fiquem com Deus, até mais.